Graça e paz. Bem, nós já estudamos até aqui, apesar do boletim estar escrito as bem-aventuranças 4, nós já estudamos 5. Porque em um boletim eu falei sobre 2 bem-aventuranças. Então nós estudamos até aqui bem-aventurados humildes de espírito, ser dependente de Deus, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e hoje bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Depois restam bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos e os injuriados. Então, se Deus permitir, a gente vai continuar estudando sobre esses bem-aventurados, essas bem-aventuranças aí. Vamos ver então Mateus 5, 7. Juntos, bem-aventurados, cordiosos, porque eles alcançarão. Vamos orar. Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos toda adoração, e confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor deste momento. Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho, para que o Espírito Santo venha falar, ministrar em cada coração que aqui está. Pai, Tu sabes, Tu conheces o íntimo de cada um de nós. Por isso, te pedimos que a Tua palavra venha penetrar no mais profundo do nosso coração. Entregamos este momento nas Tuas mãos. Em nome do nosso Senhor Jesus que oramos. Amém. A palavra grega para misericordioso é eliemones, que carrega em si mesma um amplo significado. Uma pessoa misericordiosa significa que é branda, calma, suave, tolerante. Hoje a tolerância é zero, né? Tolerância zero. E que não é crítica. Uma pessoa misericordiosa não perde o seu tempo criticando. Não é exigente. Não debocha do outro. Isso é um perigo muito grande, ou debochar ou tripudiar em cima de uma outra pessoa. Não ridiculariza, não expõe o outro. Nós vamos ver durante o estudo isso aqui, essa questão de expor uma outra pessoa. Às vezes os pais expõem os filhos. Isso é falta de misericórdia. Expor na frente de outras pessoas. Ou ridicularizar em cima. Não expõe o outro. E quando ofendida, a pessoa misericordiosa, quando ofendida, está sempre pronta a perdoar. São as características de uma pessoa misericordiosa. Essas são as características de uma pessoa, lógico, que está em Cristo. Fora de Cristo, pode acontecer algumas coisas, ter algumas características, mas baseado na própria natureza humana, uma pessoa pode ser até calma, por temperamento, não necessariamente ser regenerada. Você vai encontrar gente com muita gente com as mesmas características, mas não tem a vida de Cristo.
Ampliando o significado deste versículo acima citado, isso aqui é uma paráfrase desse versículo. Bem-aventurados os que deixam ir a sua própria dignidade. Ele vai dizer só, dignidade eu não tenho nada. Eu sou indigno, mereço todas as ofensas possíveis. Para que Deus seja o seu tudo. Ele se reporta à suficiência de Jesus Cristo. Um dos grandes exemplos aqui, nós vamos ver no boletim, que nós temos dois exemplos de misericórdia. Eu considero os dois exemplos clássicos de uma pessoa misericordiosa, uma no Velho Testamento e outra no Novo Testamento. A do Novo Testamento aqui é a parábola que Jesus conta do bom samaritano. Um dos grandes exemplos registrados no Evangelho segundo Lucas, a respeito da misericórdia, é a parábola do bom samaritano. Que, na verdade, o bom samaritano é um tipo de Cristo, por isso que está aqui em letra maiúscula. O nosso Senhor conta esta parábola em resposta à pergunta de um intérprete da lei, que é um escriba. Quando este, querendo justificar-se, perguntou a Jesus. Ele tinha feito duas perguntas. A primeira pergunta foi, o que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não considerou muito, ele não investigou muito a primeira pergunta dele, como herdar a salvação. Ele usou uma pegadinha com Jesus Cristo. Normalmente o religioso tem sempre pegadinha. O religioso, aquele que tem sede de Jesus Cristo, quer saber acerca de Jesus Cristo. Mas o religioso está sempre buscando, com sutileza, querendo pegar o outro. E esse aqui queria pegar Jesus Cristo. O nosso Senhor conta essa palavra, a resposta à pergunta de intérprete da lei, quando este, este escriba, justificar-se, pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Por isso que Jesus, ele começa essa parábola falando, então, desse samaritano. Quem é o meu próximo? Lucas 10, 29, e Jesus respondeu, vamos ler juntos? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, e o tiraram, deixando-o meio morto, ou semi-morto. Segundo os estudiosos, Jericó fica 400 metros abaixo do nível do mar. E aqui ele desce. Jerusalém está no alto. Então é descer. Isso aqui é significativo. Nada melhor do que o fundo do poço. Ontem eu ouvi essa expressão. Estamos no fundo do poço. Aí a pessoa disse, é o melhor lugar. Porque nós já descobrimos o fim de nós mesmos. Que bom. A pergunta do intérprete, que é o escriba da lei, não se reporta à salvação. Veja que ele fez a primeira pergunta, como fazer para herdar a salvação. Isso está no texto que você pode investigar. Mas há uma parte da salvação, que é da revelação da palavra de Deus, que dizia respeito às relações do homem com Deus. A resposta do Senhor mostra a mudança espiritual que tem lugar pela introdução da graça e pela manifestação dessa graça no homem. Antes,
Antes, a lei é que dizia o que o homem deveria ou não fazer. Não isso, não aquilo, não toques, e assim vai. A lei, ela exigia a santidade do homem. Qual a diferença da lei para a graça? É que a lei pede para você ser bom, mas ela não te dá condições. A graça te faz bom. E aí a sua bondade vai se manifestar por causa da graça. Então, a lei pede para você ser santo, mas ela não te dá santidade. A graça não te pede para ser santo. Ela vem, te faz santo. Porque a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade advém pela presença do santo, que é Cristo. Não queira buscar santidade no muque, na força do braço. Não queira, eu quero me santificar. Eu quero crescer. Você deve crescer, mas não esqueça que isto é uma ação da graça de Deus no nosso coração. É Deus nos movendo a Ele mesmo. Então a lei antes dizia o que você deveria ou não fazer. Agora, nesse presente momento, quando fala agora e a Bíblia se reporta agora, é depois que Cristo ressuscitou. Esse período é chamado agora. Porém, a ação do homem é fruto de uma nova disposição de caráter. Agora, é algo por natureza. É mais ou menos assim, se pudermos explicar através da natureza. Um pé de abacateiro produz o quê? Abacate. Um pé de laranjeira produz laranja. Então, a natureza, a seiva da própria natureza. Então, não há necessidade. Eu tenho um pé de manga lá em casa, eu nunca pedi para ele produzir mangas. Ele sempre dá, cada manga linda. O nosso desejo em relação com os outros se mede. É isso que Jesus agora está reportando a pergunta do escriba. Se mede agora pela natureza divina, introduzida no homem pela regeneração. Qual participante, estou reportando agora um texto de segunda epístola de Pedro, qual participante da natureza divina? Então o relacionamento do homem é baseado nessa natureza. O bom samaritano, de viagem, que seguia seu caminho, viu o pobre homem que havia caído vítima dos assaltantes. Compadeceu-se dele e o socorreu. Vamos ver o texto aí? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se íntima compaixão e, aproximando-se, apou-lhe as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. É um texto muito rico, são figuras que o Espírito Santo usa. Veja a ação da graça, como o bom samaritano é um tipo de Cristo. Ele vê, chegando ao pé dele, vendo-o. Quem nos vê primeiro na desgraça é Deus. Lembra da cura do paralítico? Aquele que estava esperando o movimento das águas há 38 anos? A chave daquele texto é quando Jesus disse assim, vendo-o. Ali é graça. Então, moveu-se de íntima compaixão, que é exatamente a misericórdia, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando de azeite e vinho,
pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem, também mostrando que o homem sem Deus está sem lar, não tem casa, estalagem, a igreja de Jesus Cristo. A igreja. Quando você nasceu de novo, você foi colocado na igreja, um grupo de pessoas regeneradas. A nossa família aqui, nós somos uma família. Então, às vezes a família da carne abandona, mas a família de Deus sempre acolhe, é acolhedora. A estalagem aqui é uma figura da igreja de Jesus Cristo. É o lugar mais seguro do mundo. É a igreja, não estou dizendo o templo, igreja como organismo vivo. E isto que significa ser misericordioso com o próximo. Este viajante não pensou em si mesmo, observe que ele poderia ter passado alguns compromissos que ele tinha, não considerou que poderia chegar atrasado ao seu destino. Ele não mediu nada. Ele não pensou que ia chegar atrasado, ele não pensou em que ia complicar a sua vida, e não ponderou nada disso. Ele não questionou sobre essas coisas. Também não criticou aqueles que o maltrataram. No texto não existe isso. Se ele começou a falar, puxa vida, olha esses bandidos. Não, ele primeiro procurou socorrer o ferido. Não sei se vocês lembram daquela história do Hortêncio. O Hortêncio ele tinha uma horta muito linda. E um dia o Hortêncio acordou e a horta dele tinha um boi. E o boi estava comendo toda a sua verdura. E o Hortêncio ficou preocupado e foi perguntar para o vizinho como foi que o boi tinha entrado. E o vizinho falou, é difícil, investiga, vê, algum lugar ele entrou. Aí perguntou para outro, chegou no São Antônio, o boi entrou lá na minha horta e eu queria saber por onde ele entrou e que o São Antônio falou, mas só Hortêncio, tira o boi primeiro da horta, depois você vai procurar um lugar. Antes que ele acabe com toda a sua verdura, tira o boi primeiro. Depois vai questionar o que aconteceu. Parece-me que a misericórdia está muito ligada a isso, a urgência de socorrer sem precisar saber o porquê. Por que está assim? Não criticou aqueles que o maltrataram, mas cuidou dos ferimentos e levou o ferido para um lugar seguro, providenciando tudo para suprir suas necessidades. Alguns intérpretes usam essa parábola aqui para explicar o tempo dos gentios. 2 mais 1, mostrando que os 2000 anos do tempo dos gentios, que começou na ressurreição de Cristo e se encerra agora. E o terceiro, ele deixa uma moeda quando ele voltasse, se referindo à volta de Jesus Cristo. Então ela também é profética. E nós estamos vendo, ontem eu estava assistindo uma reportagem sobre uma grande pandemia que está vindo, que pode acontecer neste mundo, para dizimar 1/3 da população mundial, seria 2 bilhões de pessoas. E os cientistas sabem, mas eles não divulgam. Então, parece-me que os 2 anos, os 2 dias, estão chegando. E é bom que a gente coloque a barba de muro, que eu entendo que nós estamos nesse período mesmo, período gentios, que esse período que já está passando. É isso que significa ser misericordioso, socorrer o outro. O sacerdote e o levita, vendo o pobre homem ferido, quase morto, ou semi-morto, passaram de largo. O samaritano, desprezado sob o ponto de vista da sua proximidade de Deus, não perguntou quem era o seu próximo. Interessantíssimo, né? O que conhecia a lei, queria saber. O que conhecia
os oráculos de Deus, a revelação até então dada pelo Velho Testamento, conhecia, perguntou quem é o próximo. Esse que foi considerado um homem secular, ou secularizado, um homem fora das proximidades de Deus, não perguntou e agiu conforme aquilo que Jesus respondeu para aquele escrito. É impressionante isso. O amor existente no seu coração tornava o próximo aquele que o sofria. Isso foi o que o próprio Deus fez em Cristo pelo homem caído no pecado. Foi exatamente, veja que ele é uma figura, o bom samaritano. O ferido aqui, o que foi maltratado, foi o homem. Cada um de nós. O diabo veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Isso aqui, este ferido aqui sou eu. Este ferido aqui é você, somos nós. Esse bom samaritano aqui é a figura do nosso Senhor Jesus Cristo que desceu para nos buscar, cuidar da ferida, passar o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Porque ele foi e deixou o Espírito Santo habitando nos seus. E o vinho é símbolo da alegria. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho ao mundo. Isso significa a mais terna misericórdia. É descer, descer e descer e descer. Misericórdia. Eu não esqueço dessa figura. Para mim isso explicou bastante no meu coração o que é misericórdia. Quando a Rede Globo mostrou uma criança que caiu num buraco de 4 metros, um buraco estreito, uma criança de 3 anos. Como tirar essa criança? Como descer? Como alcançar essa criança lá embaixo? O que eles fizeram? Um buraco paralelo, de 4 metros. Fizeram um buraco paralelo e chegaram lá embaixo, tiraram essa criança. Então, isso é misericórdia, foi o que Deus fez. Ele desceu, desceu, desceu até onde nós estávamos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, e isso significa misericórdia. Deus viu o deplorável estado de sofrimento, e isto impeliu a agir em favor de todos os homens. Assim sendo, o Filho de Deus veio para restaurar o homem ao seu verdadeiro propósito para o qual foi criado. Qual é o propósito para o qual o homem, Deus criou o homem? Para a sua glória. Porque quando o homem caiu, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória. O que significa destituídos da glória? Eles perderam a presença de Cristo, porque a glória de Deus é Cristo. Não somente o pecado que o feriu, mas perdeu a glória. Nós perdemos a glória de Deus ali em Adão. Essa glória é restituída na pessoa de Jesus Cristo. A glória de Deus é Cristo. E é verdade, e esse ato de descer é um ato misericordioso. Nesse pobre homem, roubado, deixado, semi-morto, encontramos um tipo do pecador perdido e sem recursos. O que o homem pode fazer por si? Nada. Nada, absolutamente nada. Há um texto aqui em Jeremias que fala que nem o salitre, nem a potassa, é um produto químico, consegue lavar. Então não tem como tirar essa mancha. Somente Deus pela sua graça. Só Ele pode fazer isso. Então não há recurso na filosofia, não há recurso no sistema religioso, não há nada neste mundo que possa limpar o homem da sua desgraça, da sua mancha, do seu pecado. O sacerdote e o levita
tipificam os recursos da religião que nada pode fazer pelo homem. Por isso que os dois passaram de lado. Não podemos fazer nada, tipificando o sistema religioso. No bom samaritano, vemos um tipo do nosso Salvador, que se acercou da nossa miséria e nos resgatou de nossa trágica condição, quando o apóstolo Paulo dá esse brado de misericórdia, e que ele tenha a consciência da sua miserabilidade. Vamos ver? Romanos 7:24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Essa é a situação. Você sabe que Paulo está falando aqui, ele está usando uma figura, não é uma figura, mas era uma realidade na época, os povos bárbaros, quando eu sei que era uma forma de punir o assassino na época, se era uma lei romana, eu não me lembro, mas existia esse fato, história. Se eu matasse alguém naquela época, o cadáver era colado e preso ao meu corpo, frente a frente. Aí eles me soltavam, mas aquilo ali era amarrado. Aí você pode imaginar, né? A Cleide aqui está achando horrível, mas essa era a punição de quem matava alguém. O morto era grudado. Este era o sentimento que Paulo estava tendo. Miserável homem, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? E é verdade que ele vai ver isso na pessoa de Cristo. Este versículo é comparado com os esforços inúteis de um homem que caiu na areia movediça. Cada movimento que ele faz para sair afunda-o mais ainda. É a mesma coisa de uma pessoa acorrentada. Quanto mais movimento ela faz, mais ela se machuca. Se ela ficar quietinha, ela se machuca menos. Mas esse é o estado da religião, é a força centrada no homem para querer sair dessa situação. Ao se ver perdido, ele finalmente grita por socorro. Espiritualmente, essa figura revela a história de cada filho de Deus que, logo depois do novo nascimento, tenta viver na força da carne. Se você é um nascido de novo, você tem certeza que Cristo vive em você, e você está tentando viver uma vida de vitória, ou uma vida vitoriosa, ou uma vida de santidade na força da carne, você vai chegar a um momento como esse que Paulo chegou, dizer, miserável homem que sou. Não sei se você já tentou fazer isso, eu vou mudar esse ano, vou ser melhor, eu vou fazer tais coisas, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou fazer tais, eu vou evangelizar mais, você promete, eu vou ver isso, vou ser mais paciente com as pessoas, eu vou ser mais, e assim, tolerante. Aí de repente você descobre que nada disso aconteceu, não é verdade? É um momento assim, Senhor, eu desisto. A chave é essa, eu desisto. Você quer viver uma vida de vitória? Quer mesmo? Você gostaria de viver uma vida de vitória? Eu vou dar um conselho. Desista de você. Desista. Não só de você, desista do outro. Desista do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Desista. Desista de tudo. Você está tentando crer também? Desista. Eu estou tentando crer. Desista.
Puxa vida, parece que tem um som esquisito. Não, você está tentando crer. Isso gera ansiedade. Desista de querer crer. Peça a Deus para mostrar o que significa isso para você. O homem se depara com sua situação diante de Deus e se desespera. Porém, quando vê que em Cristo tem tudo o que necessita, fica satisfeito e descobre que foi tudo pela graça de Deus. Isto é misericórdia. Vamos ler junto? Dou graças a Deus por Jesus nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Você desistiu? Agora você tem alguém. Porque a vida que vence, aliás, tem um título de um livro, a vida que vence é a vida de Cristo. Então, a nossa vida precisa dar lugar à vida dele, a vida que vence é a vida dele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vemos, na atitude de Estevão, um maravilhoso exemplo de misericórdia. Debaixo de uma chuva de pedras, intercedeu pelos seus algozes. Vamos ler juntos? E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas lhe puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não nos impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Se fosse você, eu, nós, Estevão disse: Senhor, não lhes imputes esse pecado. É como se Estevão houvesse dito: Senhor, eles não sabem o que fazem. Ele aprendeu do seu mestre. Ele aprendeu do seu Senhor. Aqui interessante a presença de Saulo. Você sabe quem era Saulo? Paulo. Assistia à morte de Estevão. Olha, aquilo ali deve ter impressionado o seu Saulo. Deixou Saulo, aquilo ali deve ter deixado perturbado. Mas eu quero dizer para vocês que ele também frequentou uma sinagoga que ouviu a palavra, onde Estevão pregou. O nosso amigo Saulo, né, que agora é nosso irmão Paulo, né? Mas ele estava lá. Olha que Estevão, parece que no original, aqui tem a mesma ideia. Senhor, eles não sabem o que fazem, estão fora de si. Porque uma pessoa não regenerada está fora de si. Lembra do homem que... Vocês lembram da história do filho pródigo? O filho pródigo? Quando ele volta, e caindo em quê? Caído em si. O que significa isso? Que ele estava fora de si. Então, toda pessoa não regenerada está fora de si. Por isso que o mundo está agindo dessa forma. Tem gente que faz coisas que eu não sei porque eu fiz, eu não tinha noção. E é porque é fora de si. Toda pessoa não regenerada está fora de si. Aí você não sabe por que está fazendo coisa, você fica de boca aberta. Meu Deus, eu não esperava. Que coisa. Por que essa pessoa agiu dessa forma? Até ela mesma fala: meu Deus, eu não esperava, eu não sabia. Não sabem o que estão fazendo. Isso é o que Paulo, o que essa oração de Estevão está se referindo. Estevão teve compaixão de seus inimigos, mostrou-lhe misericórdia para com eles. Esta
É a atitude de todo aquele que está em Cristo, não é de crítica, nem de revolta, mas de misericórdia. Fica evidente que a reação de Estevão não se originou em si mesmo, mas daquele que nele vivia. Não pensem vocês que orar dessa forma é uma coisa humana. Por quê? Porque a natureza humana quer revidar. A natureza humana, o negócio é dar o troco. Toma lá, não é isso? Toma lá da cá. Você pensa que não é a vingança? Não há na natureza humana essa questão. Olha, eu vou te perdoar. O perdão é uma característica de uma pessoa que foi regenerada, perdoada, resgatada por Deus. Essa atitude daquilo que está em Cristo, não é de Cristo, nem de revolta, mas de misericórdia. Fica evidente, tá? Mas daquele que nele vivia, Jesus. Ser misericordioso com o próximo é uma virtude daquele que está em Cristo. Fora de Cristo, ninguém vai agir dessa forma. Fora de Cristo, nós vamos pedir fogo para descer do céu. Vingança. Nós vamos pedir vingança. Encontramos um episódio agora, no Velho Testamento, de misericórdia. Isso aqui, para mim, é muito impressionante. Encontramos um episódio na Gênesis da vida de Noé. Depois de se embebedar, ele plantou uma vinha, fez um vinho e encheu a cara. Quem sabe Noé não estava com depressão, com a profunda depressão, depois de um dilúvio, de uma hecatombe, de uma situação, e de repente Noé está ali deprimido. Pensa vocês que depressão não pega os nascidos de novo? Pega, sim, senhor. Quem acha que nós estamos imunes? Não estamos, não. Temos uma força que nos sustenta. Temos uma pessoa que nos dá toda a segurança. Alguém chegou para mim dizendo, e o que nós vamos fazer agora? E essa gripe suína? Isso é muito antiga. Vem aí, ela está entrando em mutação. O que nós vamos fazer? Ela pode nos atingir? Pode. Mas uma coisa é estar em Cristo. E outra é desesperar, porque sem Cristo é o desespero. Aliás, eu não sei, essa semana vai ser discutido. Aí o prefeito vai discutir se não vai proibir aglomerações, reuniões, cultos. Isso eu vi isso no rádio, na televisão. Não sei. Né? Que a coisa está ficando esquisita. Depois de ele tomar um bom pileque, depois de se bebedar, ele se expõe, ficando nu dentro de sua tenda. Um de seus filhos, chamado Cão, ou Cã, expõe a nudez de seu pai aos seus 2 irmãos. Olha o perigo de se expor ao pecado de alguém, a falha de alguém. Isso é um perigo muito grande. A gente fica contando, tá vendo? Viu lá o que aconteceu por lá? Olha lá. Aliás, reunião de oração corre um risco muito grande. Tenha muito cuidado, porque às vezes a pessoa abre o coração e fala assim, olha, eu queria que vocês orassem por mim, que eu cometi uma falta muito grave. E de repente isso roda e começa a ir para todos os cantos. Este põe a nudez. Tá. Esse fato de expor a nudez de seu pai foi considerado um ato maldito ou pecaminoso. Vamos ver juntos? E bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora.
E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, serva dos servos, seja seus irmãos. Expor, tome cuidado para não expor a nudez de uma outra pessoa. Tome muito cuidado, expor o pecado de uma outra pessoa, do seu irmão. No caso dos dois outros filhos de Noé, Sem e Jafé, sabendo do ocorrido, tomaram uma capa e, andando de costas, foram se aproximando de seu pai e o cobriram. Este ato foi considerado bendito, isto significando misericórdia. Não expôs o seu pai. Eles não saíram contando, falando da nudez, do pecado do seu pai. Isso é um ato de misericórdia. Então, se você vir um amado, um querido, cometendo alguma coisa pecaminosa, cubra-o com o sangue do Cordeiro. Não fique espalhando. Não fica levantando suspeita. Vai lá e cubra. Vamos ler o texto? Sem Jafé. Peraí, desculpe. Então, tomaram sem Jafé uma capa e puseram sobre seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E disse, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja Canaã por céu. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja Canaã por céu. Está aí, os dois lados. Um lado é bendito e o outro é maldito. Parece-me que há uma coisa muito semelhante o quadro do bom samaritano, de forma diferente. O levita e o sacerdote passaram de largo, vendo a desgraça do outro. O outro viu a desgraça e socorreu. Aqui, vendo a nudez, um filho viu a nudez do pai, espalhou. Dois vieram e cobriram a nudez. São lições maravilhosas que nós podemos aprender. Pela graça, lógico. Você já passou por algo parecido? É uma pergunta. Você já passou por uma situação assim? Teve visto um irmão cometer uma falta, o que você faz? Você já demonstrou misericórdia pelas pessoas que te feriram? Eu respondo que 99% não. Quando alguém me fere, a minha vontade é desce fogo, Senhor, queima e sujeito. Queima. Não pense vocês que nascer de novo não tem sentimento de vingança. Viu? Tem sim, senhor. Não fique camuflando o sentimento de não, quando alguém que te pisa, que deu aquele pisão no seu calcanhar, no futebol aí, para todo mundo que joga, que recebeu um chute na canela, se não está pensando em dar um troco na volta, eu vou te quebrar a perna. Não é isso, Sérgio? Mas não estou falando de você não, estou falando assim que ele joga. Eu abandonei o futebol há muitos anos. Eu pendurei minha chuteira. Então, mas no futebol é assim. É assim, quando eu jogava, dava para ver que não, pisou, daqui a pouco vem outro. Precisamos aprender com o Senhor, precisamos aprender dele. Principalmente agora, se você tem certeza que Cristo vive em você, Jesus, misericórdia de mim, eu quero aprender a ser misericordioso. Então, aqueles que nos ferem, estão nos dando uma oportunidade para exercermos essa bem-aventurança, bem-aventurados e misericordiosos. Por exemplo,
essa bem-aventurança nós vamos estudar um pouquinho lá para frente. Eu não sei quando é que eu estou escalado, lá para agosto, provavelmente. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados aqueles que são injuriados. Será que você já deu graças a Deus por um pisão, por um chute? Dói, não dói? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado. Em obediência à tua palavra, eu quero te louvar por essa situação. Gente, isso aqui é uma lei maior, mas é a graça de Deus. Você já demonstrou misericórdia para aqueles que te feriram? Tá. Portanto, deveríamos sentir uma profunda tristeza por essas pessoas. Deveríamos orar a Deus em favor delas, pedindo-lhes que use de misericórdia para com elas. Vamos ler Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Antes, sede uns para com os outros benignos, graciosos. Parece-me que benignos, misericordiosos, benignidade, misericórdia, tem uma mesma ênfase, no mesmo sentido, graça. Alguém definiu que graça a Deus não nos dando aquilo que nós, e misericórdia a Deus não nos dando o que merecíamos. Mais ou menos por aí. Olha só que misericórdia está muito ligada ao perdão. A única condição para alguém perdoar seus algozes, seus inimigos, é saber que já foi perdoado, conforme o texto que nós lemos. Você poderia dizer para aquele que te feriu, sei que já fui perdoado, por isso também perdoo os meus ofensores. O que nos torna misericordiosos é a graça de Deus. Perdoar alguém não é só um ato de misericórdia, é um ato de profundo amor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É a lição que Estevão aprendeu, é a lição que nós devemos aprender. Pai, perdoa-lhes, eu não tenho isso para dizer para vocês. Nós não temos, precisamos pedir a Deus que nos faça, que Jesus Cristo que vive em nós tenha essa reação. A maior manifestação da graça é a cruz. E a cruz significa que Deus nos viu em nossa pior situação e nos amou ao máximo. Isso significa misericórdia. O Henry Bosch explica: se nossos corações não se entristecem com o destino dos que estão espiritualmente perdidos, então não vemos o mundo como Deus o vê. Testemunhar por Cristo será mais efetivo quando nossas palavras vierem de um coração de compaixão, de misericórdia. David Garrett, um famoso ator shakespeariano, foi um dia atraído por uma reunião de evangelismo. Ele foi profundamente tocado pelas lágrimas que rolavam em profusão no rosto do pregador. De repente, uma senhora idosa levantou seu dedo já deformado, chamando a atenção do pregador e perguntou: hoje, por 5 vezes em várias ruas dessa cidade, o ouvi implorar, e nessas 5 vezes vi suas lágrimas. Por que o senhor chora? Ele respondeu que não tinha alternativa a não ser chorar pela condição pavorosa dos perdidos. Aquele pregador em lágrimas era George Whitefield. Isso é só para quem tem uma revelação profunda do coração do que era e também uma profunda revelação da situação do outro. A morte, uma pessoa morrer sem Cristo é lamentável. Morrer sem esperança.
Parece-me que a gente não tem noção disso. Parece-me que isso, será que é verdadeiro? Que uma pessoa que morre sem Cristo vai para o inferno logo em seguida? Antes do corpo ir para a terra, o espírito já vai para o inferno? E o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos? E nós não temos nenhum sentimento pelo perdido? Eu não me lembro de ter derramado uma lágrima por uma pessoa perdida. Isso é lamentável. Até aqui já vimos que precisamos ser humildes de espírito, isto é, sermos totalmente esvaziados de nós mesmos, que não há qualquer retidão em nós e que nada podemos fazer por nós mesmos. E não somente isso, mas também lamentarmos e chorarmos por causa do pecado. E mais, sermos mansos, significando que não temos direitos e que nada merecemos. E é justamente por essa razão que temos fome e sede de justiça. Isso significa que a justiça que temos foi imputada por Deus por meio de Cristo em nós. Por termos recebido tudo isto, podemos ser misericordiosos para com todos os homens. Se você tem consciência de que tudo isso temos em Cristo, por que não ser misericordioso com o outro? A graça divina nos torna misericordiosos. E se não estamos sendo misericordiosos, algo está errado. Ou até mesmo não sabemos o que é graça. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos ler esse texto? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia é atributo de Deus, entre aspas, as misericórdias do Senhor. A misericórdia é um atributo do Senhor, não é do homem. Não é um atributo seu nem meu. É um atributo do Senhor. Por isso que precisamos dessa graça reveladora na pessoa de Cristo. A misericórdia, então. Um poder que é um poder inesgotável e infinito dentro da natureza divina que faz com que Deus seja efetivamente compassivo. A misericórdia nunca veio à existência, porque já existe desde a eternidade. Assim, ela jamais se acabará. Nada do que aconteceu ou irá acontecer no céu, na terra ou no inferno pode alterar as afáveis misericórdias do nosso Deus. Sua misericórdia representa uma imensidão incomensurável e eterna, uma fonte inesgotável que nunca terá fim. Com confiança podemos nos achegar e dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Amém? Que Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, revele mais e mais a pessoa de Cristo, para que sejamos em Cristo misericordiosos para com todas as pessoas. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz. Esta mensagem faz parte do acervo do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Nos contate pelo telefone 43 3322 3037 ou por meio do site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.
Música